Em função do feriado do Dia do Trabalho nos Estados Unidos, as bolsas de Chicago e Nova York não operam hoje. Em Chicago, os negócios vão ser retomados às 9 horas da noite, horário de Brasília. A abertura do pregão noturno vai servir como referência para as cotações negociadas na terça-feira. Vamos ver como está agora a cotação do dólar neste momento. O dólar comercial vende a R$ 4,90, com queda de 0,63%, e o Ibovespa comercializado aos 118.203 pontos, com elevação de 0,26%. Mas o que vai estar no radar dos investidores nesta semana? É hora da nossa análise econômica. Quem traz mais atualizações da agenda econômica da semana é o economista-chefe do PicPay, Marco Caruso. Boa tarde, Marco. Seja muito bem-vindo aqui, sempre no Mercado e Companhia. Tudo bem, Priscila? Bom dia. Boa tarde, no caso, já estamos meio-dia e 30 aí, né? Isso, Marcos, me fala uma coisa. Depois, da surpresa positiva com o PIB na sexta-feira, hoje o Boletim Focus subiu a projeção de crescimento deste ano para 2,6%. Você entende que as revisões param por aí ou não? Como é que estão as estimativas da PicPay? Pois é, depois a gente foi surpreendido positivamente também, né? E aí depois dessa divulgação e das atualizações dos nossos números que a gente rodou, a gente já está vendo um crescimento do ano, né? 23 contra 22 de 3%, né? Então, acho que esse é um primeiro movimento do Boletim Focus de revisão para cima. Acho que o mercado vai trabalhar com algo entre 2,7% ou até um pouco mais de 3%, a depender de quem está mais empolgado, vamos por assim, né? Mas qual que é a grande discussão? Será que esse segundo semestre o PIB finalmente vem para o campo negativo? Ou será que a gente continua com surpresas positivas, né? O que a gente tem? Do lado negativo, pesando contra, a gente tem dados de crédito ainda super restritivos, né? Puxando a atividade para baixo. A gente tem o agro, que mais uma vez ajudou, né? Ele caiu no segundo tri, mas caiu muito menos do que se imaginava. Então, mas nesse segundo semestre, talvez o agro realmente venha para o campo negativo, porque as safras são muito menos relevantes do que aquelas do primeiro semestre, né? Só que do outro lado a gente tem a renda super forte, né? Mercado de trabalho super saudável, setor de serviços super forte. Essa é a batalha, tá? Mas assim, resposta curta para sua pergunta é não. Acho que as revisões para cima ainda continuam. E quais as implicações desse PIB mais forte sobre os cortes de juros que o Banco Central vem promovendo? Essa é uma boa pergunta, né? Porque, obviamente, todo mundo prefere mais PIB do que menos PIB, né? Então, foi uma notícia positiva, uma per se, né? Mas pensando em juros, o que a gente tem, né? O nosso Banco Central, qual história ele vem contando para a gente? Olha, eu também comecei cortando os 0,50 a Selic, porque, entre outras coisas, eu também trabalho, Banco Central, né? Imaginando ele falando, eu trabalho com uma atividade do Brasil que tem crescido abaixo do seu potencial, né? Tem se desenvolvido abaixo do seu potencial. Só que, veja, é mais um PIB forte, um PIB que vai fazer o próprio banqueiro central ter que revisar o PIB dele para cima. Será que ainda vale essa avaliação dele, de que a atividade tem corrido abaixo do potencial? Será que a gente já não está aquecido o suficiente no Brasil? Né? Se a gente, de fato, se ele tiver uma mudança de avaliação e começar a desconfiar que o Brasil está mais aquecido do que ele imaginava antes, a implicação mais óbvia é, olha, eu vou fazer esse ajuste de queda de Selic, vai se dar numa toada um pouco mais lenta do que se imaginava antes. Então, o mercado chegou a discutir, será que a Selic pode cair 0,75% em alguma reunião desse ano? Esse PIB acaba não ajudando, né? Uma atividade aquecida não ajuda você cortar mais PIB. Ou, de outra forma, uma atividade que esse ano vai crescer 3%, não está te pedindo para cortar tanto assim a Selic, né? Então, acho que para juros acaba tirando um pouco do ímpeto, né? Naquelas discussões de se a Selic vai para patamares super baixos no ano que vem, né? Um PIB forte não conversa com isso. Agora, Marco, apesar dessa boa notícia, né, que a gente vê do PIB, nós vimos o dólar pressionado, né, na semana passada por causa da volta da casa dos R$ 4,95. O que está por trás dessa piora e qual a sua visão daqui para frente para o câmbio? Pois é, por exemplo, a Bolsa gostou do PIB forte, obviamente, né? Mais atividade é positivo, mas o que a gente viu? A gente, como você bem frisou,
o câmbio voltou ali para patamares mais altos, né, da 4,95, um pouco menos, um pouco mais, mas enfim, pressionado ali, e própria renda fixa ficou pressionada, mas até pelo nosso papo da última pergunta, né, Selic não precisa cortar tanto mais. O que tem pressionado, acho que o câmbio? Aí a gente entra numa outra história, né, o PIB ajudaria você ter câmbio mais para baixo, porque é uma notícia positiva para o Brasil. Só que semana passada a gente também teve, o governo mandou o orçamento do ano que vem, né? Vocês exploraram super bem já aí durante a semana passada. E o que tem ali é que o governo projeta contas públicas no 0 a 0 ano que vem. Então esse ano vai ser super deficitário, né? Mas ele diz que o ano que vem já vai levar para o equilíbrio, né? Para um 0 a 0 de contas públicas. Só que existe um ceticismo enorme do mercado. Por um simples motivo, assim, simplificando bem a discussão, olha, para levar para esse 0 a 0 aí de contas públicas, o governo tem que achar quase 170 bilhões de reais de arrecadação extra. Olha, Assim, é natural a gente achar que não tem 170 bilhões sobrando na mesa, né? Então, como tem esse ceticismo, tem uma pressão da ala política por revisões desse orçamento, né, para gastar-se mais no ano que vem, ou, né? Então, quando junta esse ceticismo com as contas públicas, o mercado achando que não vai para o zero, vai continuar deficitário, aí o câmbio sente, né? tá certo. Marco, obrigada aqui pela sua análise econômica aqui nesse início de semana. Uma ótima segunda-feira para você e até semana que vem.